O preconceito faz Jesus sair da tua vida. É forte o que Deus está falando. Quem está entendendo isso? Respeite as pessoas que Deus está enviando para você. Elas são estranhas, mas elas são de Deus. Não julgue ninguém pela embalagem, julgue pelo conteúdo. Nunca ninguém pode saber o que tem dentro de um ser humano. Ele chega para você com um jeito, uma cara carrancuda, mas ele é de Deus. Você sabia que o maior homem da história, depois de Jesus, o maior homem da história nunca pisou na igreja? Sabia disso? O profeta João Batista, ele não tinha lugar na igreja, ninguém gostava dele. Ele profetizava só coisa ruim. Ele profetizava para poder se arrepender, chamava os outros de cobra, entendeu? De malditos, entendeu? Que ia pegar um machado, ia botar na raiz, ia cortar e meter todo mundo no fogo. O cara era estranho. Além de ele morar em deserto, comer gafanhoto e mel silvestre. O cara é estranho. Jesus falou que ele foi o maior homem da terra. Olha aí. Se João Batista, nos nossos dias de hoje, não pregaria em igrejas, entendeu? A maioria das igrejas não teria espaço como obreiro, porque era um cara estranho. Mas como assim estranho? Estranho é uma visão de cada um. Ué, é claro que eu sou estranho a você, eu sou igual a você, agora que eu sou estranho. Então, estranho é uma coisa comum. A filosofia diz isso, que o estranho é uma visão que você tem. Ele é estranho aos seus olhos, nos olhos dele, você que é o estranho. Ele, quem tem razão? Ele, você, entendeu? Está dando para compreender? Tem muita gente aí discriminando as pessoas por causa desse tipo de coisa. Então, não fale que as pessoas são estranhas. Deus às vezes quer usá-las para poder falar para vocês se os seus projetos provêm de Deus ou não. Então, entenda o mistério do Senhor. Às vezes você chega na igreja, essa igreja não é de Deus, não, todo mundo só fica pulando. Ou então, essa igreja não é de Deus, não, ninguém bate palma. O que é uma coisa para outra? Deus, ele tem a sua multiforme forma de operar, multiforme graça. Tem igreja que todo mundo fica quietinho. Tem igreja que todo mundo grita. Os dois são Deus. Deus fala no terremoto, na tempestade, no fogo e na brisa também. Quem criou a brisa? Ele. Quem criou o terremoto? Ele também. Cada igreja, existem várias igrejas por causa da personalidade da pessoa e da forma de Deus trabalhar com cada um. Feliz é aquele que entende. Agora a pessoa vai chegar para mim: o que você acha da Batista? O que você acha da cristã do Brasil? Não acho nada. Não me coloque nesse meio, entendeu? Eu não acho nada. Se Deus está operando lá, louvado seja Deus. Eu não sou contra, eu sou a favor dos movimentos de Deus, seja qual for a igreja, entendeu? Mas isso aqui é uma seita que eu vou julgar. Eu não posso ter preconceito, porque Deus fala em todos os lugares, entendeu? Onde Ele quer falar, Ele fala. Eu vou pedir Ele falar. Aqui Deus não fala. Porque se Ele quiser falar, Ele vai falar por causa da sua opinião. Sua opinião não vale nada para Ele, entendeu? Se Ele quiser falar, Ele vai falar. Se Ele quiser salvar, Ele vai salvar. A salvação está com Ele. Quem entende? Esses dias eu disse sobre o Sansão, que se uniu a Dalila, e os dois bateram personalidade, gostaram tanto, estavam quentes um com o outro, apaixonados, iam para a cama, faziam de tudo, mas não era Deus, era o capeta. Tem hora que vai batendo, lá na frente, vai batendo, não. Como é que eu sei? Meu espírito. Às vezes você está ali beijando a pessoa, saindo com a pessoa, comendo pizza com a pessoa, mas tem uma coisa te incomodando. Não é ainda, é você que está ansioso, não é esse. Mas você ignora as vozes, fala: não, que eu não vou ficar com a titia, não, eu já tenho tantos anos, é esse mesmo que vai então. Quem ignora isso aqui vai ser ignorado pelo Senhor, e quem está falando é Ele. Ele vai botando para você: não é isso. Os pregadores aqui, quem já pregou a palavra, você começa uma palavra, daqui a pouco não, você começa a pregar, começa a ter uma dúvida: não é essa palavra, você vai e muda, entendeu? É de Deus, entendeu? Aí eu vou falar do cego de Jericó. E o cego de Jericó, irmão, daqui a pouco, parece que Deus não vai acompanhar a mensagem, não. Mas estou falando. Aí daqui a pouco Deus te direciona a outra coisa. Você esquece o cego de Jericó e joga o Daniel na copa do leão e vamos trabalhar. Muda a mensagem toda, porque tem que ser do jeito de Deus, entendeu? Então aqui, por exemplo, não tem papel, vou ficar uma hora sem papel. É o Espírito que conduz. Se eu pensar numa coisa que dá uma angústia, que sempre dá, eu não falo. Eles vão falar um negócio, se mostrar um negócio, daqui a pouco me dá uma perda. Não, é outro dia. Deus falou que não é para falar. Como é que eu sei? Dá uma perda, dá uma tristeza, dá um medo, entendeu? Uma coisa estranha, mas do espírito, não é na alma. A alma não tem nada a ver com isso, ok? Então vamos lá, vamos para a primeira dica. Eu já vou ouvir as perguntas. Primeiro, os exemplos bíblicos negativos, na primeira dica. Exemplos bíblicos negativos de pessoas que se alegraram, mas não eram no espírito, era na alma. Eles fizeram mal dentro da Bíblia. Cuidado, volto a dizer, para não confundir a alegria da alma com a alegria do espírito.
Vamos ao primeiro. O rei Davi, ele confundiu. Olha, 2 Samuel 7,3. Disse Natã ao rei: vai e faze tudo quanto está no teu coração, pois o Senhor é contigo. O rei Davi se alegrou na alma, porém não no espírito. Então ele e Natã erraram a revelação de Deus. O projeto não era do pai dessa vez. O profeta Natã, Davi queria construir uma igreja do Senhor. E ele pensou: se eu quero construir uma igreja, claro que é a vontade de Deus. Quem disse isso aí? Né? Quando a gente fala assim: irmão, se der vai dar certo. Não, Deus quer. Sabe lá se Deus quer? Às vezes Deus não quer, entendeu? Só não faz essa frase que é errada, entendeu? Ah, eu vou casar em 2018, se Deus quiser. Não, Deus quer. Quem disse que Deus quer? Deus quer que você morre. É sério, irmão. E às vezes Deus vai voltar em 2017 e vai ter casamento seu. Entenda, não é assim a vida não, entendeu? Cuidado, vai falar besteira aí e depois não vai ter como sustentar. Então entenda bem. O profeta, volta a dizer, Davi falou: vou construir uma igreja, um templo para o Senhor. E o profeta Natã também pensou da mesma forma. Claro que é Deus. Você vai construir uma igreja, ele é o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Claro que Deus vai aprovar. Ele falou: é Deus sim, pode ir fazer. Quando Natã sai, Deus fala com Natã: eu mandei você falar alguma coisa? Deus chamou ele para conversar. Eu mandei você falar alguma coisa. Você se alegrou na alma, não no espírito. Você que olhou para a cara dele e viu que ele era um rei bom, você pensou de você mesmo. Eu não falei nada com você. Você volta lá e conserta o seu erro. O Natã voltou e disse para Davi: Davi, eu estou errado e você também. Você não vai construir o templo. Quem vai construir o templo é o seu filho. Porque você é um homem de sangue e matou muita gente. E voltou e consertou aquilo que ele fez. Nós podemos até errar, mas vamos ter humildade para consertar os nossos erros. Humildade, dizer: errei, me perdoa, né? Da próxima vez vou ficar mais atento. Essa é a humildade. E a humildade precede a honra. Toda vez que a gente é humilde, nós vamos ser honrados pelo Espírito Santo. Quem está entendendo? Então aqui o rei Davi achou que era do Espírito, era da alma. Cuidado para não confundir. Ah, eu vou reformar minha casa até em dezembro. Deus está concordando? Ah, não precisa concordar? Ah, não. Então tenta fazer tudo errado, entendeu? Tudo errado. Você gastou o dinheiro para lá, era para gastar no outro, investir outra coisa. Busque uma confirmação de Deus. Repete comigo. Busque uma confirmação de Deus em tudo que você for fazer. Tem que buscar essa confirmação em tudo. Vamos ver outro exemplo negativo. Entre aspas, negativo, né? Porque é negativo do mundo. Segundo, o profeta Samuel. 1 Samuel 16:6. Entrando ele, Samuel viu Eliabe e pensou: certamente está perante o Senhor seu ungido. O profeta Samuel também confundiu alma com o espírito. Então já ia errando no discernimento. O profeta Samuel chegou na casa de Jessé. E aí Deus tinha falado para ele: unge o rei de Israel na casa de Jessé. Chegou lá e foi ver os irmãos mais velhos de Davi. E ele achou que com certeza aquele seria ungido do Senhor. E não era. E Samuel foi preconceituoso. Ele deveria ter perguntado: tem mais filhos? Tem todos? Falta mais um? Só depois que ele perguntou. Então ele errou o discernimento. Então toda vez que ele já ia errando, né? Então toda vez que você olha para a altura da pessoa, para a idade, para o dinheiro que ela tem, para a sabedoria dela em falar, tem hora, meus irmãos, eu era gravo, nunca tive facilidade para falar, nunca falei na sala de aula, nunca fui líder de classe, nunca falei em rádio em lugar nenhum, e Deus me chamou para ser comunicador para o mundo. Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. Deus usa as coisas pequenas para confundir as grandes. Que tem hora que se o pastor não vigiar, ele fala assim: aquele irmão fala bem, eu vou botar ele para pregar. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você pode não falar nada porque você não fala, mas o Espírito de Deus fala na sua boca. Ele te dá sabedoria e graça. A gente não pode pegar e colocar novamente, digo, esse preconceito. Senão a gente perde por discernimento. Entendeu? Então vamos lá. O jovem rico, quando Jesus ouviu isso, disse: ainda te falta uma coisa. Vem de tudo que tens, reparte com os pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele isto, encheu-se de tristeza, porque era muito rico. O jovem rico, pastor Roberto, chegou até Jesus, feliz, alegre: encontrei o mestre. Agora ele vai me dizer o que eu devo fazer para ser salvo. E o jovem rico saiu da presença de Jesus triste. Deus entristece alguém? Claro que sim, irmãos. Olha, está vendo como é heresia, ou preconceito sem querer? Deus entristeceu o jovem rico.
Jesus entristeceu, jovem, ou não? Medita de novo. Ó, o ouvido isso encheu-se de tristeza. Ele encheu de tristeza de cada palavra de quem? De Jesus. Mas que tristeza seria essa? Deus fez cumprir negativo. Ele se encheu de tristeza porque ele era maldoso, ele não queria fazer o que Deus queria. Tem hora que Deus fala uma coisa para a gente fica triste, porque a gente não quer fazer, a gente é rebelde. Jesus veio, portanto, entristecer os bodes e alegrar as ovelhas. Quem são as ovelhas do Senhor? O bode vai ficar triste, vai até para o inferno. Entendeu? Atenção. Está vendo como a gente tem que se libertar dessas coisas para a gente poder ouvir a voz do Senhor? Deus pode me dar uma profecia para alguém que você sai chorando aqui, mas Deus te usou. E daí você chorou? Interessa que Deus te usou. Você vai acertar com Deus depois você chorou por quê? Você ter rido, entendeu? Mas chorou porque tem coisa errada na sua vida. Então tem hora que Deus usa o profeta, a pessoa fica com raiva do profeta, ou não fica. Mas mesmo assim é Deus. Então como saber se os projetos são de Deus? Ah, se der alegria na minha alma, não, na sua alma às vezes vai dar tristeza. Entendeu? Que vai dar alegria aqui. Se ele fosse uma pessoa reta com Deus, aqui dentro dele fala, meu Deus, não tem que dar todo o dinheiro que eu tenho. Mas se Deus está falando, ia dar uma alegria nele. Mas como ele era ovelha, ele era pode, e não queria entrar no centro da vontade de Deus, então tudo entristeceu. O espírito e também a alma dele. Está dando a entender como é fácil confundir a alma com o espírito, né? Olha, irmãos, quero dizer aos irmãos que nós vamos fazer a campanha do voto aqui, e todo mundo, por favor, pega o voto. Aí o irmão atrás, por que tem que fazer esse voto aqui? Começa a se entristecer. Por quê? Porque ele é rebelde. Ele não concorda com o jeito de atuar do Espírito Santo. Então ele fica com raiva. Então foi Deus que me usou. Eu causei raiva ao irmão. Ele que se causou a si mesmo. Entendeu? Ele que se causou a tristeza. Ele que se causou porque ele é rebelde. Ele não aceita o agir de Deus. Olha, irmãos, tem hora que Deus fala com a gente assim, igual falou o pastor Alberto, eu vou recolher o teu filho, eu vou recolher a tua mulher. Ele riu, não, chorou. Mas foi Deus. Estou falando uma bobeira? Deus tem hora que dá uma revelação para a gente e chora. Mas no Espírito não. No Espírito a gente se alegra. Ele sabe que Deus está fazendo o melhor para nós. E nós damos glória a Deus. Mas na alma a gente chora. Então, por favor, eu não estou falando que quando Deus fala, a sua alma se alegra. Não se alegra às vezes. Às vezes se alegra. Deus fala, filho, eu vou te dar um carro. Aí alegra o Espírito e a alma. Vou te dar uma casa. Alegra o Espírito e a alma. Mas quando fala vai tirar uma coisa da gente, vai permitir uma coisa, a gente já começa a chorar. Entendeu? Falou? Não foi Deus que usou esse irmão, não, hein? Isso aí é carne. Isso aí não é Deus, não. Deus não faz isso, não. Quem disse que Deus não faz? Vamos ficar para lá. Entendeu? Deus faz sim. Deus uma vez falou para Ezequiel, eu vou levar a sua mulher, a sua esposa, e você não vai chorar. Eu vou levar ela para morrer. Deus falou isso para Ezequiel. Não chore, eu vou levá-la. Entendeu? E aí? Não foi Deus, entendeu? Que falou com ele, né? Quantas vezes Deus faz isso? Entendeu? E por amor a nós, só que nós não entendemos e começamos a murmurar e reclamar. Então, como saber se os nossos projetos são de Deus? Tem que entender esse mistério e saber diferenciar alma de espírito. Okay? Então eles confundiram. O jovem rico confundiu. Achou que ele não era Jesus de nada, que se ele fosse Jesus não queria tomar o dinheiro dele. Olha o pensamento dele. Mandando dinheiro para os pobres, dinheiro para os outros. Que isso? Eu sou rico, eu tenho que dar. Eu vou para o céu e vou guardar meu dinheiro aqui. Vai para o inferno. Porque quem está falando é Jesus, não é o homem. Entendeu? E Jesus não volta atrás. Ele não entendeu o mistério e entendeu que não era Deus. Também o profeta Samuel entendeu que não era Davi, era o Eliabe. Também o rei Davi não entendeu que era Deus que tinha falado que era o Salomão. Ele pensava que era ele. Homens de Deus. Atenção, quem confundiu foi o grande rei Davi. E quem confundiu depois foi o quase infalível profeta Samuel. Se Davi confundiu, Samuel confundiu, qualquer um de nós poderíamos confundir. Davi, o homem segundo o coração de Deus, que escreveu mais de 70 salmos lindos e maravilhosos, confundiu a voz de Deus, apóstolo, confundiu. O profeta Samuel, que entregou várias profecias, não errou uma profecia, foi um homem praticamente reto, você não consegue achar erro na vida de Samuel na Bíblia, errou a voz de Deus, apóstolo. Eu ia já errando. Então nós temos que vigiar a todo momento, para Satanás não nos enganar. Quem entendeu, diga glória a Deus. Glória a Deus. Pode avançar. Exemplos positivos. Vamos lá, agora positivo. O rei Saul. 1 Samuel 10, 9. Virando Saul as costas para se apartar de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro, e todos aqueles sinais aconteceram no mesmo dia. Deus disse para Saul que ele ia ser rei. Ele falou assim, eu rei?
mas eu sou o menor da casa do meu pai, eu sou da tribo de Benjamim, uma tribo quase extinta, menor, pequeníssima. Como pode isso? Aí Deus pegou e alegrou o coração dele para dar a dica, tá entendendo? É o que eu estou falando. Aí o coração dele foi mudado, ele estava meio com medo, meio assim, pensativo, porque ele sentiu uma alegria muito grande, uma capacidade muito grande. É essa que eu estou falando, a primeira dica, Deus alegrando o Espírito. Aí ele entendeu que era Deus. A gente entende que é Deus quando vê uma alegria muito grande no coração. Vê quando alguém está te entregando uma revelação e uma profecia, quando ele começa a entregar, aleluia, glória a Deus, que vontade de falar em língua, tipo, é porque Deus está alegrando o seu coração, ninguém está entendendo, né? Então Deus, Ele sabe que não é fácil entender a voz dele, então Ele bota uma confirmação. Qual confirmação? Alegria no coração. Não esqueça disso. Segundo, o profeta Daniel. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de transcorrer sobre as desolações de Jerusalém, eram de 70 anos. Daniel começou a mexer no livro de Jeremias e achou um texto para dizendo que era 70 anos que ia ter o cativeiro. O coração dele se alegrou. E ele começou a falar, é isso aqui, já está se cumprindo. Deus vai trazer o povo de novo para a sua terra. Mas como é que ele entendeu que aquele texto diz respeito a ele? Olha, pela alegria do Espírito. Como é que eu sei que eu tenho que pregar uma mensagem? Eu pego a Bíblia, né? À tarde em casa, hoje eu tenho que pregar à noite. Como que eu vou saber qual texto pregar? Tem 31.173 versículos, como eu vou saber qual deles não revelar? Impossível. Aí eu mexo um, mexo o outro, até alegrar o meu espírito. Entendeu? Daqui a pouco eu pego um, o espírito começa a pregar dentro de mim. Porque eu sou assim, que começa a sentir uma autoridade, parece que eu vou chegar e eu sou Deus no lugar. Aí eu sei que é ela, entendeu? Agora, quando eu pego aqui e começo a imaginar eu pregando, fecho o olho, daqui a pouco parece que não está vindo palavra, parece que eu estou com medo do povo. Não é Deus. Quem está entendendo? Então o espírito não é de confusão, gente. E não é difícil entender a voz de Deus, é que tem que ter treinamento. Eu treinei muitos obreiros, pastor Beto, outros obreiros, treinei muitos irmãos a ter revelação, a pregar, ensinei como é que faz. Eles estudaram comigo anos e anos dos cursos que eu abri de Iliade, Cesamed, né? Eles estudaram a Cláudio Simão, sei lá, 3, 4, 5 anos, fez mais de 12 cursos, pastor Beto fez quase todos eles. Por isso que eles estão treinados assim. Nós temos que ser treinados, entendeu? Quando a gente é treinado, a gente alcança voos altos e consegue entender bem a voz de Deus. Vamos dizer no dia a dia e quando Deus alegra o nosso espírito. Vamos lá, dia a dia agora, sem Bíblia. Quando alguém nos entrega uma profecia, nosso coração tem que se alegrar, senão não é Deus falando. Isso é sempre, sempre. Não é a mente. Volto a dizer, eu estou falando do Espírito. Se você começar a me entregar uma coisa que eu fecho o olho, tem que ir numa alegria dentro de mim, aqui dentro, aqui. Se vier Deus, se não vier não é Deus. Mas eu tenho que estar bem com Deus para poder seguir isso aqui. Senão, se eu estiver em pecado, estiver pisando na bola com Deus, não entender não, fica confuso. A gente está confuso, mas não é Deus não, é assim. Não é. E os movimentos do Espírito, né? A pessoa faz, o outro faz, o outro. É Deus ou não é Deus? Tem discernimento, existe o dom de discernir espíritos, é um dom. Você ouve, vê e sabe no mundo espiritual, entendeu? Você bate o olho assim, é Deus. Daqui a pouco, não é. Mas eu gosto de mexer no YouTube assim, vejo os movimentos, aqui, ali, é carne, ali, é Deus, ali. Eu gosto de estar treinando, é muito legal. Mas eu não falo para ninguém, quem sou eu e Deus. E o discernimento não é para humilhar os outros. O discernimento é você ajudar as pessoas em oração. Se você quiser humilhar os outros, começar a contar a vantagem que você tem em visão, você vai ter Deus, não vai te usar mais. Porque você pegou o dom com outro propósito, para se exaltar, negativo. O dom é para amar, é para ajudar as pessoas. Entenda isso. Por isso que a gente não tem dom. O que é dom para quê? Precisa aparecer? O dom é um instrumento de amor para ganhar o próximo. Nada mais além disso. 2. Se alguém nos oferece um emprego, também nosso coração tem que se alegrar. Olha, fulano, alô, tudo bem? Tem uma vaga aqui, cara, te esperando aqui. Aí, vamos ver se vai alegrar. Entendeu? Eu tenho que estar bem com Deus, volto a dizer. Você fica só assistindo que não deve, falando mal dos outros, Deus não vai para você não. Você tem que estar bem com o Senhor, entendeu? E aí vem uma alegria no espírito. Ou então vem uma perda, parece que tem um medo, parece que tem um repulso, vem um nojo. Mas mesmo assim pede mais confirmações, que pode ser vocês para confundir. Ok? 3. Se alguém quer namorar conosco, nosso espírito tem que confirmar com a alegria do Senhor em nós. Quero namorar com você. Aí você pega e olha, nossa, essa pessoa trabalha comigo, nossa, é tão bonita, tão assim. Aí você já perdeu. Você não pode olhar isso, você tem que
anular o físico da pessoa e prestar atenção aqui. Porque aí já é um preconceito. O lado do homem é um preconceito. O preconceito é um conceito anterior. Então você teve um conceito, uma ideia anterior. Não pode. Ainda que tenha, mas é mínimo. Entendeu? E começa a prestar atenção, você está falando aqui. Está falando aqui, pode mergulhar. Entendeu? Você não está falando aqui, pode ser bonito, que for proteger, que for, não vai dar certo. Vai dar tudo errado. Entendeu? 4. Para entregarmos uma revelação ou profecia, tem também que vir um sentimento em nosso coração, antes que tenhamos a certeza que é de Deus. Se eu vou entregar uma revelação, a Cláudia Simões fala, entrega a revelação para ela, assim, então produz em mim uma coisa. Aí ele vem uma autoridade, ele vem uma segurança, ele vem um amor maior, ele vem uma segurança para pisar dentro dela, entendeu? Aquela coisa que não é minha, não é de mim, eu sou melancólico, eu sou tímido, então se eu estou com aquela coragem, tem que ser Deus, eu não tenho isso de mim, na minha vida cotidiana. Até para chegar no banco, você vai no banco, não gosta de ninguém me olha, eu fico na minha, né? Sangue mineiro, né? A gente gosta de ficar quietinho, eu não gosto, quando vê esse negócio assim, aí a gente sabe que é Deus. Atenção, quem é tímido é mais fácil o negócio de Deus, porque você vai atirado. Mas quando você é atirado, você fica confundido com Deus. Você já é atirado, entendeu? Aí você tem que se quebrantar demais, entendeu? Ou o tímido ele consegue entender que é Deus mais fácil, porque vê uma autoridade que ele não tem, no dia que ele não tem. Se ele ficar aqui, a cara dele cora, ele fica vermelhado. Se ele não está corando, se eu parar aqui, quando vocês olharem para minha cara, eu não sei, a minha cara parece que está vermelha, eu fico com vergonha, eu sou tímido. Pode não parecer, porque Deus me usa. Mas se eu estou falando aqui, olhando no olho de cada um, eu não tenho medo de nenhum, porque Deus tem que ter comigo, senão não tem como confundir. Se Deus parar de falar aqui, eu gostaria que vai me dar uma vergonha absurda, entendeu? Eu sei, agora entrega o microfone e cai fora. Entendeu? Então, para o tímido é muito mais fácil compreender a voz de Deus. Então, para entregar uma revelação, tem que vir uma alegria, tem que vir um amor, algo sobrenatural para eu ajudar a pessoa.